Olá, esse aqui é o Telepena, a Cosmir comentada. Eu sou Beatriz Eu sou o Nery, do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo do Cosmia Central. e hoje, nesse episódio, nós vamos estar falando sobre Adonausium e suas fractais. Primeiramente, né, a gente tem que agradecer o episódio anterior, né, a recepção de vocês. Vocês gostaram do episódio, comentaram bastante, muitas pessoas ouviram, mais do que eu imaginava que eu ouvi, inclusive. Tá? Muito grata por toda a recepção, todos os comentários, perguntas que vocês mandaram também. A gente achou que ia ter, 3 ouvintes, Foi. mas não. A gente entrou num top aí do Spotify. A gente tá muito agradecido por todo mundo que tá ouvindo e comentando. Teve vários comentários. E nós recebemos algumas perguntas, né? Algumas repetidas, então é só falar de uma pessoa que comentou, no caso. A primeira foi a do João, que ele perguntou no Instagram. Vocês acham que a ordem de leitura mudaria muito para leitores que apenas estão lendo português? Essa pergunta, a gente até falou disso no episódio anterior, mas não muda. É só seguir a mesma ordem, não levando em consideração o que está em inglês ainda. Porque Mistborn logo mais vem aí, né, a tradução da trama, mas a gente sabe que já houve uma tradução anterior, feita pela Leia, né? Então a pessoa dá para iniciar por Mistborn, dá para iniciar por Elantris. Warbreaker ainda vai ser lançado, né? E logo mais falaremos disso. Só que vai ser lançado depois, né? Que muitas pessoas já leram outros livros e não tem problema você ler Warbreaker depois também. Como a gente falou, ordem de leitura é opcional, não obrigatório, tá? Qualquer coisa você pega as referências depois e é isso aí, alegria. Outra pergunta que ele fez também é qual dos livros que não estão em português vocês acham que o leitor da Cosmere não pode deixar de ler? Cara, eu acho que deixar de ler, nesse ponto que a gente tá, eu acho que Downshard é essencial, antes de Ritmo de Guerra. Quando a trama for lançada, The Lost Metal, que é o último livro da segunda era de Mistborn, eu acho que é bom ler o The Emperor's Soul, que é aquele livro lá que se passa no mesmo planeta de Elantris, né, que é Cell. Mas também não pode esquecer do Secret History, que é muito importante para a Mistborn. Não só para a Mistborn, acho que para a Cosmia inteira no geral. Sim, se for só porque o livro é muito legal, não deixe de ler, eu vou estar sempre aqui com a bandeirinha de Emperor Soul. Leiam. Às vezes a pessoa não dá tanta importância porque não tá, diretamente associada, a princípio, com nenhuma série, né? Porque é uma novela solta, assim. Mas, nossa, é muito bom de verdade. Leiam. Aí a próxima pergunta, né? A Joseana Vieira perguntou se a gente vai fazer episódios semanais. Você já deve ter percebido que não é toda semana, que vai ter uma semana aqui. Não é semanal. A gente não tem condições. Quinzenal, né? A princípio. A princípio vai ser quinzenal. E uma pergunta que a gente recebeu também do Jacó Silva no Spotify, pelo próprio Spotify no caso, né? Pretendem falar de outras obras do Sanderson ou apenas das que estão na Cosmere? Só da Cosmere, por enquanto. Eu acho assim, se chegar um momento, né, que esgotar o assunto, aí a gente vai para as outras, talvez. O foco é mais na Cosmia mesmo. Não vamos fechar a porta, mas também não crie muita expectativa. Sim. Vocês podem continuar comentando pra gente ler os comentários de vocês nos próximos episódios. Sim. Que o Twitter voltou, né? Amém. Quer dizer, amém, Interrogação né? não. Amém, porém Muito depende. bom. E a gente teve a revelação da capa de Warbreaker, né? E a data de lançamento também. Já abriu a pré-venta aí. E o que vocês A acharam da melhor capa? capa. Eu acho que das que temos disponível é a melhor capa, de fato. Assim, eu gostei muito da ilustração como capa. Eu sei que tiveram pessoas que não gostaram, mas que é uma minoria, porque tá todo mundo emocionado com a capa, porque a expectativa era uma capa horrorosa. Então a capa está bonita. A única coisa que eu não gostei muito é um pouco da diagramação, assim, do título, com o nome do prêmio. Eu achei a fonte, também não curti muito, mas como um todo a capa tá maravilhosa, sabe? Tô feliz, tô satisfeita. Não era muito difícil, né? Fazer uma capa melhor do que aquela. Assim, globalmente é que todas são feias. Todas são feias. É amaldiçoada. A expectativa era que a da gente também fosse. Mas aí a surpresa foi que usaram a ilustração tinha na edição de Leatherbound. Aí ficou muito boa. E eles quebraram a maldição com esse livro, que eles conseguiram guardar segredo, liberar pré-venda em segredo, sem o Brandon
falar, né? Fazer a fofoca lá. Mas não se preocupe com isso, não. Que em dezembro a gente vai saber de tudo do próximo ano. É verdade. Da última vez ele falou umas coisas ali que não foi seguida à risca, né? Ele vai lançar lá a lista e a gente vai ficar, sabíamos, a trama vai ficar surpresa de novo, porque a gente tá sabendo, enfim. Mas vai que a trama anuncia antes do publicitário do Brandon dessa vez. Sei não, viu? Acho que vai acontecer isso não, viu? É muita fé, né? Mas que dia mesmo que ficou o lançamento de Warbreaker? É no final de novembro. É 29 de 29, né? novembro, se eu não me engano. Agora eu quero saber mesmo, assim, se eles vão estar colocando as ilustrações do Leatherbald dentro, porque eles deram a entender que tem um segredo aí, né? Agora que segredo é esse? Se eles fizerem isso, vai ser um mecanismo. Tipo aquelas imagens bonitas que tem no Leatherbound? Ou será que é só aqueles arabescos que tem no início do capítulo, né? Que eles também têm ilustração, tipo, a primeira letra do capítulo, que é mó bonito, inclusive. Eu espero que tenha, né? Para valer o valor que a gente vai estar pagando. Pois é, faz o valor, né? Valer um pouco mais. Então vamos pro episódio, né? Bom, já fica aqui o lembrete, gente. A gente já estava falando de Adonausium e fractais, né? Que é um assunto que, assim como a história da Cosmere, é muito tratado num subtexto. E em algumas sagas até no texto mesmo, tá? Então, a gente não vai estar dando spoiler da história de nenhum livro. Vai chegar um momento que a gente vai dar spoiler. Mas a gente vai avisar claramente que vai ter spoiler. E vai ser o momento que quem ainda não leu o que a gente vai falar a respeito irá sair do episódio, ok? Mas, assim, a princípio, são coisas de construção de mundo, são coisas que são citadas de forma geral e não tem interferência direta em nenhuma das histórias. Outra coisa, né? A gente vai só contextualizar uma coisa que ainda não aconteceu nos livros. Esse evento aqui que a gente vai falar bem por cima é um quebra-cabeça que a gente vai montando com os livros que a gente já tem e a gente só vai ver mesmo isso acontecendo nos livros daqui uns 20 anos, mais ou menos. Então... Vou estar com quase 50, gente. Pelo amor de Deus. Será que eu vou estar lendo Cosmere ainda? É pro resto da vida esse livro. Não, você pensa que é só uma fase, né? Será que será fase, mesmo? não é. Vai, Gugu, quem que é Adonausium? Se você conhece a Cosmere, sabe que existem vários planetas nesse universo que foi criado pelo Brandon Sanderson. Porém, o evento que originou esses planetas, como a gente conhece, ainda é misterioso, que a gente só pode identificar nas entrelinhas, por algumas citações dos livros e pelo que ele fala nos eventos conhecidos como Wob, respondendo perguntas. Aí o Adonausium é um nome que em volta e meia aparece nos livros e a maioria dos leitores acaba não prestando atenção ou achando que não é algo importante para a trama. A natureza assim do Adonausium, a gente pode dizer que é uma força, a gente pode dizer que é um deus, a gente ainda não sabe exatamente o que é que ele é. Alguns dizem que ele foi o criador da Cosmere, mas a gente tem noção que ele é o maioral, o Bambambam. A gente sabe que ele é isso. E uma coisa que a gente sabe também, a gente pode supor, na verdade, é que toda investidura que a gente pode ver na Cosmere ali está associada a Adonausium. Basicamente todo o sistema de magia, né, é derivado desse poder de Adonausium. E tem muito mistério em torno desse personagem, né, desse ser. Porque a gente não sabe muito sobre ele, né? Tudo que a gente sabe é o que está ali em pequenas frases, em pequenas contextualizações de alguns livros espalhados aí pela Cosmere. Uhum. E parte também do que a gente deduz, assim, que era o poder dele, é porque é o poder de seus fragmentos, né? De suas fractais, que é como ficou, né? Em inglês é chamado de shard. E aí, então, a gente deduz que então o poder dessas shards, dessas fractais, eram o poder de Adonausium. E da mesma forma que esse poder se comportava o poder de Adonausium também. Só que tudo em um único ser, e não 16, que foi o que acabou virando, né? E esses fractais são até chamados de fractais de Adonausium, né? Na maioria dos livros. A gente tem algumas citações, né? Em alguns livros da Cosmere. Por exemplo, no Herói das Eras, tem uma epígrafe ali no capítulo 39 que diz o seguinte: mesmo agora, mal posso absorver a extensão de tudo isso. Os eventos que cercam o fim do mundo parecem ainda maiores do que o Império Final e as pessoas dentro dele. Sinto as lascas de algo muito antigo, uma presença fraturada, algo espalhado pelo vazio. Investiguei e busquei, e fui capaz apenas de chegar a um único nome: Adonausium. Quem ou o que era, não sei ainda. E lembrando que lascas é shard, né? Na tradução da Leia de Mistborn. Então, aqui a gente poderia falar que é cintas fractais de algo muito antigo.
uma presença fraturada. Bom que a gente já sabe que eles vão revisar para a edição da trama. Sim, Talvez quem esteja ouvindo isso já vai ler a versão atualizada, né? amém. Na História Secreta de Mistborn também, né? E provavelmente vai ser lançada futuramente pela trama, ali no Arcano Unbound. A Chris fala, né, sobre Adonais e aquele grupo de pessoas que conspirou para matar esse deus. Uhum. E temos referências em Stormlight Archive também. Ali no Caminho dos Reis tem uma cena que o Royd pergunta pro Dalinar se ele já ouviu falar em Adonais. E também Adonais ele é mencionado, né, nas cartas que são trocadas entre o Royd e aquelas pessoas ali que estão espalhadas pela Cosmere, né, se comunicando com ele. E essas cartas a gente pode encontrar nas epígrafes dos livros de Stormlight Archive. Aí, assim, o que é que foi essa fragmentação, né? Que a gente até falou alguma coisa que já dá para perceber, por exemplo, pela fala da Cris e também pela epígrafe de Mistborn, né? O que a gente sabe, assim, em linhas gerais, é que juntou 16 caras e o Royd para matar o Adonausium e se apropriar de seu poder. Assim, a gente não sabe se tiveram mais do que 17 pessoas, né, no caso, e nem como cada um estava envolvido ou o motivo de cada um, né. Mas foi isso que ocorreu, eles conseguiram fragmentar a Donausium em 16 partes. Ao Royd foi oferecido dele receber uma fractal, ele não quis, porque também não sabemos ainda. Mas as fractais existentes, que a gente já sabe, assim, o nome de que existe, né, e assim, parte dessas traduções de nome aqui foi tradução livre, tá? Porque nem tudo já apareceu nos livros. Alguns aparecem em Rhythm of War, que ainda não está traduzido. Outros aparecem em The Lost Metal, também ainda não está traduzido. E alguns já apareceram em Caminho dos Reis, em Palavras de Radiância, em Mistborn e em Elantris também. E aí essas fractais são as seguintes: devoção e domínio, preservação e ruína, ódio, cultura, honra, doação, autonomia, ambição, invenção, misericórdia, valor, extravagância, virtuosismo, e tem uma que a gente ainda não sabe o que é. Existem algumas teorias do que é, mas a gente ainda não sabe. E algumas curiosidades interessantes, né? Que esse grupo, eles construíram uma arma para matar a Donaus. Eles tentaram uma vez, o plano deu errado, e da segunda vez deu certo. Então o que é que aconteceu aí? Será que a Donaus não sabia? Será que ele previu Pois é. que esse ataque iria acontecer, né? Que é isso, né? Tipo, a Donausium, ele, como eu estava falando, né? A gente vê os poderes das Shards e a gente deduz que eram também os poderes de Adonausium. E a gente sabe que existem Shards que têm um poder de premonição, né? E que conseguem, assim, até conceder esse poder em algum nível, né? Então, a gente imagina que ele sabia o que ia rolar. Agora, por que ele deixou? Será que ele mesmo, tipo assim, não fez um plano para quando acontecesse? A gente não sabe. Será que ele previu que ia dar alguma merda ainda mais colossal com o poder dele que ele deixou acontecer? Será? Será que pode juntar tudo de novo? Será? Assim, juntar tudo de novo, eu acho que é possível. Mas como que vai ser esse quebra-cabeça no final? Será que tem alguém tentando fazer isso? Será? Juntar a charge de novo? Será que a gente vai ver isso ainda na Cosmere, em algum livro aí no final ainda? Ah, com certeza. Isso com certeza. E aí a gente também sabe, assim, que essas shards, elas têm, né, um acordo entre elas de não interferir uma no caminho da outra. Sim. Por que existe esse acordo? A gente também não sabe. O que a gente sabe é que tem umas aí que estão burlando, né? Que estão se interferindo até demais. Tem uma mesmo que tá tocando terror pra lá e pra cá, né? Pois é, não aguenta parar isso daí. Mas fazer o quê, né? Faz parte da natureza a gente só dele. Tá supondo, mas a gente só vai ver a história mesmo do que aconteceu na trilogia mesmo de Dragonsteel. E só vai acontecer quando acabar Stormlight Archive. Daqui a 20, 30 anos, né? Não, 30 anos não. 30 anos é o fim da Cosmere. Até ele lançar o último livro de Dragonsteel, pô. Mas 30 anos é o fim da Cosmere já. Então, aí o Royd, assim, a gente sabe que ele estava lá, né, na hora, e que ele recusou uma charge. Então, ele conhece as fractais como amigas, friends ou haters totais dele, né? Tipo, porque o Royd é uma pessoa, assim, fofa, mas nem sempre, né? Tem muita gente que tem implicância com ele na Cosmere como um todo. Um dia, quem sabe, a gente consiga assim, fazer um episódio detalhado sobre ele também, né? Pra aprofundar mais no que a gente sabe a respeito dele. Mas uma coisa que a gente sabe é que ele tem os seus próprios objetivos. E a gente não sabe que objetivo é esse. Mas parece, às vezes, que ele
assim, quer que a Cosmere sobreviva. Na É o verdade, que o parece. Brandon já falou que não apoiaria o Royd nos planos dele. Ele não votaria no Rod para presidente. Não votaria no Rod para presidente. Eu também não, sinceramente não. Eu gosto muito do Rod como personagem, mas eu sei que ele tem umas coisinhas ali obscuras, sabe? Tipo, ele dá umas mancadas fortes, assim, né? E eu acho o Rod um personagem muito interessante, velho. Porque, tipo assim, ele conhece basicamente todas as shards, né? Sim. Todas as fractais. E ele conheceu as fractais antes da fragmentação, né? E sabe a natureza delas agora, né? Uhum. Tipo, porque a fractal, tipo, tem a fractal e o receptáculo da fractal, né? São duas coisas diferentes. Tipo, a pessoa que recebeu a shard, ela tem seus próprios motivos, seus próprios objetivos, natureza, forma de ser, etc. A shard, ela é como se fosse uma força da natureza, assim. Por exemplo, tem a shard de ambição, que a ambição é a pessoa que... O que a gente conhece, né, da ambição? A pessoa que quer sempre crescer, quer tudo pra si, etc. Essa é a natureza da shard ambição. Mas pode ser que o receptáculo dela tenha uma natureza diferente. Pode ser que tenha uma afinidade com essa mesma natureza. Então, existe também, assim, meio que um limite para a ação de cada receptáculo quando tem a shard. Porque a shard, ela só age dentro da sua intenção. Exatamente, intenção. E uma coisa interessante também é que alguns planetas da Cosmere já existiam antes da fragmentação, né? Uhum. A gente vê que esse evento aconteceu em Yolen, que é o planeta de origem do Roy, né? Pelo que a gente sabe. Rochar já Sim. existia nessa época, né? Então, alguns planetas só vieram a existir depois da fragmentação, que essas fractais se espalharam pela Cosmere, né? E começaram a influenciar ali aqueles mundos, né? Quando a gente diz que Adonaldo criou a Cosmere, isso foi antes da fragmentação. Aí não considero o que vem depois, não. Sim. Em Rochar mesmo, já existiam os Prenos, né? Eles não eram da forma que a gente conhece, como a gente tá lendo agora, né? Stormlight, eles não eram tão sencientes, né? Bom, gente, a partir de agora a gente vai falar com spoiler da Cosmere como um todo. Então, assim, tem alguns livros que são essenciais assim para essa conversa mais aprofundada, né? Rhythm of War, The Lost Metal, Sunlit Man, Secret History. Então, assim, se você não leu nenhum desses, essa é a hora de dar tchau. Muito bom que vocês estarem aqui. Siga a gente nas redes sociais, tanto do Telepena, quanto do Cosmere Central, quanto do Stormlight Brasil. Agora vai ter spoiler. Você foi avisado. Deixe sua pergunta pra gente responder no próximo. Exato. Muito obrigado Muito aí. obrigado. Até o próximo episódio. Quem já leu, olá. Vamos continuar. As 5 pessoas que sobraram. A gente é aquela turminha de 15 pessoas do Twitter ali agora. Enfim, né? Tipo, a gente sabe assim que teve a novela Downshard, né? Lá a maravilhosa Ricin Diva encontra o mural, encosta no mural, sente a vibe e recebe uma Downshard, basicamente. E existe toda uma teoria que essas Downshards, né, foram utilizadas, no caso, fractais do alvorecer, né, em português, foram utilizadas para fragmentar o Adonaldo. Teoria não, né? Tanto que o mural que ela encontra é da própria fragmentação. Teoria não, é confirmado, né? É basicamente confirmado, com certeza. Em Downshard, inclusive, né? Por conta do mural, né? A pergunta que fica é, será que essas fractais do alvorecer podem ser usadas para reforjar o que a eu tô Donaldo? tentando dizer. Para começo de conversa, eu tenho que dizer o que é esses Downshards. Eles são comandos aí que o Adonaldo criou, usou para criar tudo. Se ele usou para criar tudo, também pode usar para reforjar de tudo que ele é. Uhum. É uma das coisas mais perigosas que tem aí na Cosmere. Inclusive, todo o plot que tem aí em Sunlit Man é por causa do Downshard. O perigo que tem aí no personagem principal, esqueci o nome dele. Nomad. Fala Nomad. Nomad Sigil. O Sigil. Não, agora ele Não, não é mais pô, mas Sigil. não é mais spoiler, a gente já falou, tem que ter lido o último Fala foco, tá Nomad, aqui. pronto, Nomad. O Nomad tá fugindo porque a Night Brigade tá querendo o Downshard. Uhum. Então é uma coisa muito perigosa pra se ter na Cosmere. Então quem tiver os 4 é o mais perigoso que tem.
tá lascado quem tiver os 4 aí. Pois é, e a gente não sabe a intenção dessa galera que tá atrás das Downshard, né? Tipo, pode ser que seja pra fragmentar algo, pra destruir alguma shard, ou para ter poder sobre as shards, né? Porque é isso que você esteve falando também, né? Que a Downshard ela é um comando de Adonausium. E existe a intenção, né? Tipo, o comando só funciona com a intenção. E a intenção tá na shard, tá na investidura. Sim. Então, por isso também que no final de Downshard, a novela, a Ricin, tipo, promete que vai ficar quietinha, que ela não vai se meter com esse negócio de ser cavaleira de radiante, nem nada. Ela só vive a quietude de ser uma Downshard no planeta. E também em Sunlit Man, né, o Nômade, eles falam, tipo assim, que tem muita coisa que a gente ouvindo os pensamentos do Nômade, né? Aí ele fala que estão atrás dele porque é através dele, porque ele segurou em algum momento uma Downshard, eles conseguem ir atrás de quem tá realmente segurando agora. Então a Downshard, assim como as shards, elas também deixam meio que um Quer rastro, fazer uma né? estaca malúrgica dele pra pegar. E a gente sabe também que o Royd, ele segurou uma Downshard em algum momento. Foi a mesma do Nômade. Foi nesse momento, cara, na moral, eu tava lendo, eu fiquei, nossa, que escroto esse Royd. Nossa, muito vacilão, velho. Isso aí vai ser tão bom de ler. Eu quero muito ver isso. Eu quero muito ler isso aí. O que é que o Brandon tá fazendo? Os planos dele aí. Ah, também. Aquele diálogo do Royd com o Nômade em Sunlit Man é muito bom, velho. É muito bom. Tipo, o Royd fala que o Nômade já viajou mais do que ele. Não, a gente nem começa a falar sobre os dois estarem passando por aí com os Prenos, né? Quer dizer, o Rod a gente não sabe se ele ainda tá passeando. Em uma ele tá passeando com... Qual que é o nome do Espreno dele mesmo? Design, isso. Uma fofa. Nossa, ela é muito boa, velho. E o Nômade tá com o Aux, né? Que é o Auxiliary. Coitado. Só de falar eu fico... Dá uma tristeza, né? Mas aí é isso, assim, até algo que eu esqueci de falar anteriormente, né? Que as shards, elas deixam esse rastro de investidura e aparentemente as Downshard também. Por mais que a Downshard em si não conceda poderes, né? Não concede investidura. Mas concede, eu acho que é a capacidade de fazer algo que as shards não têm, que é usar todo o potencial da investidura dentro de um comando. Sim. Coisas que os receptáculos não têm condição de fazer sozinhos, né? E nós temos teorias também, né? Eu acho que Adonausium vai ser reforjado em alguma instância, mas eu acho que não vai ser mais Adonausium, acho que vai ser qualquer outra coisa. Vai ser uma coisa diferente. Também porque eu acho que Honra vai ser reforjada, e eu acho que Devoção e Domínio vai realmente assim virar uma coisa só, e nessas sequências de Elantris que a gente vai ter ainda, vai aparecer um receptáculo para eles, sabe? Que vai ser uma coisa só. Ixi, o Wind and True tá aí para chegar em dezembro, né? O que será que vai... Gente, por que o Royd não pegou a Fractal? O que vocês acham? Eu não faço ideia. Eu acho que, tipo assim... talvez seja muito limitador para o que ele quer, para o plano dele, talvez. Sei se, tipo, naquela época ele tinha um plano, sabe? Será que o plano dele é pegar todas as shards pra ele e ele virar Adonausium? Eu acho que no não. fim da Cosmere? Seria o plano dele, será? Eu acho que não, assim. Mas eu acho que ele talvez tenha, tipo assim, percebido que era meio que uma roubada pegar uma chave pra si. Porque de alguma forma ele é imortal, né? Eu acho que ele é imortal exatamente porque ele segurou uma Downshard. Mas eu não sei se isso... Vocês sabem com certeza se concede imortalidade segurar uma Downshard? Cara, eu acredito que sim. A gente sabe pouco, né, sobre a Downshard. A gente sabe pouco. Mas eu acho assim que ele percebeu que era meio que roubada. E aí ele não quis de início, né? Mas pode ser que... Porque a gente não sabe muito da história dele ainda, né? Tipo, tudo que ele passou. A gente sabe que ele é referido como o portador da primeira gema. E essa primeira gema, dizem, né? Tipo, se pensa que era Downshard. E essa gema era um topázio, né? Tanto que ele é referido como Topaz, né? Topázio em alguns lugares, né? Ele fala que um dia ele foi uma pedra bonita também, enfim. Eu acho que é porque é o Downshard específico que o Royd pegou, que impede a pessoa de envelhecer. Aí fica curando, meio que impede da pessoa morrer. Fica imortal, basicamente. É isso. E tem muita relação com aquela coisa de não entrar em conflito, né? Direto, assim, né? Porque eu lembro que o Nomad, ele não conseguia, tipo...
matar diretamente, tipo, invocar uma arma, uma espada, etc, pra matar alguém, né? Ele tinha que meio que assim... Sim, mas esse aí específico desse Downshard, não é dos outros, eu acho. Pois é, eu acho que é específico. E aí eu fico me perguntando, será que naquela época o Royd já tinha essa Downshard e aí por isso ele não quis pegar a Shard ou não pôde pegar uma Não, Shard? porque o Odium, ele queria pegar uma Downshard também. Se ele tivesse pegado, ele já tinha lascado os outros Shards todinho. Com certeza. Não, e o Odium ele é um excelente exemplo, né, para aquela coisa do conflito entre a Shard e o receptáculo, né? Porque o Raze, que era o antigo receptáculo de Odium, ele queria, tipo, construir um império. Só que Odium, a natureza dele é o caos, então ele jamais serviria à construção de um império, porque por mais que ele queira construir destronando os outros, não é só destronar, tem que construir. Isso vai contra a natureza da Shard, é por isso que também, né, temos aí Taravodium, 100% caótico, segurando a Shard do Isso vai dar uma Kairos. merda, velho, tão Cara, grande. eu tô muito feliz com isso, eu quero muito ver o que ele vai fazer, sabe? Chegou a hora em Stormlight Archive / Cosmere que eu só tô torcendo pra ver a treta, sabe? Vai ser tão legal. E pra o Kaladin não morrer. Esse livro Tirando 5 vai isso... ser pura treta. Ai, que delícia. Tem gente que acha também, né, que existia uma força oposta à do Náusea, né? O que vocês acham? Aí eu não sei, não consigo afirmar, não sei. Também não sei, não. Assim, uma coisa que eu posso deduzir é que ele não sabia de tudo, né? Porque se ele tivesse, assim, a capacidade de saber de tudo, né? Ele não tinha deixado os caras fragmentarem eles e ele mesmo estaria mantendo a ordem do universo. Mas Será assim, que alguma coisa estava dando errado com o poder dele? E ele permitiu que isso acontecesse? acho que talvez, sabe? Não sei. Talvez. Pode ser que ele tenha criado coisas que ele mesmo não teve assim, a capacidade de administrar junto com seus poderes. Porque a gente vê o Sazed está em super conflito, né? Que está segurando preservação e ruína ao mesmo tempo. Porque pelo que a Cris fala ali em História Secreta, tipo assim, aquele grupo tava descontente com o que a Dona não tava fazendo, né? Ela dá a entender isso. Uhum. Que tinha alguma merda rolando ali. Mas assim, a do Nausium, ele era um ser, tipo, gigante comparado aos outros, né? Então, as pessoas estarem descontentes com ele não necessariamente tinha, tipo assim, uma merda rolando nível Deus. Só uma merda rolando nível pessoas, às Tipo, vezes, sabe? a gente que leu o Mistborn na Era 1, a gente viu as coisas que estava tendo com ruína e preservação, que estava tendo o fim do mundo. E para eles, tipo, o nível devia ser maior ainda, que era com a Donald, se estava tendo alguma confusão, sabe? O nível devia ser maior ainda. Olha o que a Cris fala. Alguns queriam poder e outros viram matar a Donalzion como a única opção que restava pra eles. Tipo, Tinha alguma coisa acontecendo. Aí esse grupinho aí de pessoas se juntaram e é isso aí, virou o que virou. E tem isso, né, que foram 16 fractais, sendo que uma foi oferecida ao Royd. Então, será que foram tipo 15 e o Royd, né, que foram matar ele, no caso. E também a gente não sabe se foram 17 mesmo, né, porque o Royd participou. E não foram 17 Shard, foram 16. assim, tem alguns indícios de que o Frost tava junto também, né? É verdade. Tem o Dragon Steel Prime, né, que saiu, mas não é canônico, então a gente não pode considerar os acontecimentos lá. Eu até evito ler esses que não são canônicos pra não confundir minha cabeça, assim. Às vezes dá vontade. Não vou ler não, justamente para não confundir. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, tá? E grata por ouvirem. Não se esqueçam de avaliar a gente na plataforma de streaming que você tá ouvindo, ou no YouTube, curtir, comentar, etc. Conversa com a gente lá no Instagram também, que a gente vai... Sempre quando a gente posta o episódio, a gente faz um post. Então você pode deixar suas dúvidas lá no Instagram, ou também nos comentários do YouTube, ou aqui no Spotify, ou na plataforma que você estiver ouvindo, se tiver comentários. Siga a gente nas redes sociais, né? Tem o Nery com Stormlight Brasil. o Gugu. Cosmere Central. E é isso. Se você tiver dúvidas do episódio, deixe sua pergunta, tá? Episódio que vem a gente vai tirar dúvidas. Evita fazer pergunta com spoiler, tá, galera? Pra não dar spoiler pra outras pessoas. Se quiser conversar com spoiler com a gente... Não, quiser conversar com spoiler com a gente, vem na DM.
É melhor. É melhor. A gente tira a dúvida na DM. É melhor mesmo. Quando for em público, pode ser pergunta sem spoiler. Isso, até porque no próximo episódio é outro assunto e a gente não vai falar com spoiler na parte de responder perguntas. Bom, é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até o Tchau, até próximo. logo.